Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar vários relatos para vocês nesta, não é coletânea, nesse tipo ao vivo estendido de hoje. E aí, tudo bem? Eu espero que sim, que esteja tudo bem. Vou pedir o quê? Para você deixar o like, se gosta do canal, se curte os relatos, deixa o seu like, não se esqueça da loja assombrada e se ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ok? Vamos então para o primeiro relato de hoje, que é este, o Vagulino. O que é Vagulino? Eu não sei, vamos descobrir. Oi, Aninha, tudo bem com você? Continuo assistindo seus relatos praticamente todos os dias. Sou eu de novo. Sou eu de novo, a fulana do quarto disponível? Como assim? Dessa vez com um final um tanto satisfatório? Quarto disponível é um relato que agora não lembro, gente do céu. Me desculpe, moça. Bom, vamos ver. O Vagulino, né? Bom, não tem nomes no relato, beleza. Bom, Aninha, como você já sabe, eu vivo no Japão. E aqui, coisas estranhas acontecem. E este é o meu segundo relato. Hoje eu vim relatar a vocês algo que aconteceu comigo há uns 5 anos atrás, quando eu trabalhava em uma agência de empregos. Eu fui contratada para entrevistar os candidatos e procurar uma vaga de emprego que fosse compatível à necessidade de cada um. Trabalhando na empresa já por algum tempo, certo dia o meu chefe me pediu para que fizesse algum tipo de anúncio que fosse chamativo, pois ele estava precisando de funcionários novos para a nova empresa com muita urgência. E eu sou uma negação para fazer anúncios chamativos. Me lembro que na época usávamos muito o Facebook para fazer anúncios de empregos. E acabei encontrando um rapaz que fazia anúncios bem engraçados e que tinha muitas visualizações. Meio que com muito receio, eu entrei em contato com ele e lhe perguntei se ele estaria interessado em fazer alguns anúncios para a empresa. E ele me respondeu que sim. Lhe pedi o valor de seu trabalho e ele me disse: "Olha, eu gostei de conversar com você. Isso é coisa simples, não precisa nem me pagar." Bom, com muito receio e muita insistência do rapaz, eu acabei aceitando sua oferta. Esse rapaz, na época, fez 2 anúncios para a empresa na qual trabalhava, né, na época. E nós praticamente nos falávamos todos os dias. Nunca tínhamos nos encontrado pessoalmente. Na época, morávamos a uns 350 quilômetros de distância um do outro. Eu me sentia confortável em conversar com esse rapaz, pois tínhamos quase a mesma idade e fomos criados no estado de São Paulo, então a conversa fluía. Certo dia, conversamos sobre o quanto seria legal nos conhecermos pessoalmente. Afinal, éramos 2 estrangeiros vivendo éramos 2 estrangeiros, né, tentando a vida fora da nossa terra natal. E que eu gostaria muito de tomar aquela cervejinha juntos, né? Pois daríamos muitas risadas dos perrengues que já passamos aqui nesse Japão. Mas isso nunca aconteceu. Pois um dia, do nada, esse rapaz começou a me caluniar em redes sociais. Sim, Aninha, eu fui humilhada, chamada de caloteira, de imprestável e outras coisas mais só pelo fato de não poder ter atendido uma ligação que ele me fez em meio ao expediente de trabalho. Aninha, eu sou mãe solo, mas graças a Deus eu nunca precisei me humilhar para ninguém, muito menos usar a minha filha para conseguir algo na vida. Eu trabalho muito, eu vivo na correria para não deixar faltar nada para ela. Pois esse vagulino... O que é vagulino, gente? Pois esse vagulino postou em redes sociais absurdos sobre a minha vida. Disse até que eu usava minha filha para conseguir me manter. Minha filha na época tinha 5 aninhos. Pois o vagulino fez questão de colocar em redes sociais que eu, eu não sei nem se eu posso falar, mas eu
né, usava minha filha de formas impróprias para ganhar a vida. Isso tudo porque eu não pude atender uma chamada telefônica. Lembrando que eu nunca nem sequer tinha me encontrado pessoalmente com o indivíduo. Só de estar aqui lhe contando o acontecido, eu consigo sentir a raiva que eu tive naquele momento. Sim, Aninha, eu fui difamada em redes sociais. Eu não tinha nem cara para ir trabalhar e todos os dias eu recebia mensagens do Vagulino me difamando e usando a minha filha como chacota. Fui chamada, de galinha para baixo, com direito a assistente social investigando a minha vida. Até hoje eu não consigo entender o que leva uma pessoa a ter esse tipo de atitude. Porém, eu me lembro muito bem que no auge da minha raiva, eu vi nitidamente essa pessoa morta dentro de uma banheira, sozinho, desaparecido, sem ninguém para sentir a sua falta. Aninha, depois de tanta mentira jogada na internet sobre mim, eu não tinha mais cara nem para sair de casa. E o Vagulino seguia sua vida pleno. Como resultado, eu perdi o meu emprego. Por algum tempo, fiquei com medo de me comunicar com outras pessoas. Eu tenho 1,62 m de altura e nessa época eu cheguei a pesar 38 quilos. Eu não dormia, eu não comia, eu vivia com medo de algo acontecer com a minha filha. Olha, demorou, mas eu consegui me levantar. Me lembro que na época eu me deitava para dormir e pedia a Deus por justiça. 5 anos se passaram do acontecido. Mês passado, do nada, eu olhando o meu Facebook, me aparece um post. Vagulino de tal foi encontrado morto dentro da banheira de seu apartamento. Eu te juro, Aninha, eu já nem lembrava mais do assunto, mas o nome e a cara do Vagulino, isso ficou gravado em algum lugar na minha mente. Geralmente, quando algo assim acontece, eu acredito que as pessoas sintam alguma coisa tipo, ai, coitado do Vagulino, né? Mas isso não aconteceu comigo. Eu simplesmente senti como que se ele não tivesse tido mais do que merecia. Me sinto estranha por não sentir outra coisa além disso. Mas como que eu poderia ter imaginado inúmeras vezes exatamente a forma que o Vagulino teria o seu fim? Agora eu nem sei mais se a vítima da história foi eu ou ele. A única pessoa para qual eu contei isso foi para minha mãe de santo, a quem respeito e tenho um carinho infinito. E hoje eu vim aqui compartilhar com vocês. Obrigada por ler o meu relato, nada sobrenatural. Me desculpe os erros de português. Um beijo pra você, muito obrigada. Não, tem o lance aí que você teve essa visão. Você teve a visão exata da forma que ele iria morrer. Isso foi muito estranho. Agora, o que aconteceu ali... Será que foi porque ele implicou com você, que você teve essa visão, ele acabou tendo essa ligação com você? Ou foi alguma coisa que mostrou pra falar, tipo... calma. Não... Olha, o futuro dele é isso daqui, sabe? Então, relaxa. Ai, não sei. Relaxa. Como assim, né? Uma visão dessas. E pior que aconteceu. Ai, Senhor. Então, o que é Vagulino? Vagulino. Na verdade, é um nome fictício que ela deu pra ele. Mas que cara louco, né? Pois é, vamos para o próximo relato, que são 3 relatinhos embutidos em um. Vamos lá. Despacho, Encantada, seria isso? E Gnomo. O relato... Olá, Ana e amigos assombrados. O meu nome é Fulana, tenho 32 anos, sou de São Luís, no Maranhão. Esse é mais um relato que eu tô enviando e eu fiquei viciada. Mas dessa vez vou contar uns relatos que o meu pai me conta desde quando eu era criança. Nós somos fãs do seu canal e assistimos todos os dias os seus vídeos.
Meu pai resolveu então compartilhar com vocês um pouco dos muitos relatos que ele tem para contar. Ele é médium de ver algumas coisas, mas nunca desenvolveu o seu dom. Os relatos de hoje são 3 histórias bem pequenininhas. Uma da avó dele, que é minha bisa, uma da mãe dele, que é minha avó, e uma dele. Hoje o meu pai está com 59 anos e toda vez que conta as histórias, elas sempre são com os mesmos detalhes. Eu escrevi como se fosse o meu pai contando. Eu somente digitei para ele. Estamos aqui ao som do nosso reggae, que ele adora, que para quem não sabe, São Luís é a capital do reggae, chamada de Jamaica brasileira. E acompanhado de uma geladinha, lembrando essas histórias sobrenaturais da família. Todos os nomes já estão trocados, vamos lá, então a partir de agora é meu pai contando. Beleza, vamos lá. Consequências de um despacho não feito na hora certa. Bom, na década de 60, minha avó vinha do interior do Maranhão para São Luís através de barco à vela. Uau! Pois não tinha estrada naquela época para a cidade. Essa viagem durava vários dias. A viagem estava tranquila, até que às 5 da manhã o barco chegou no Canal do Boqueirão, que possui pouco mais de 900 metros de largura e 20 a 30 metros de profundidade. O barco começou a ranger e balançar como se fosse naufragar, e ondas muito grandes surgiram do nada, cercando o barco. O barqueiro Luiz, agoniado, já sabendo o que poderia ser o motivo dessa repentina agitação do mar, gritou, perguntando: "Alguém tem algum despacho, alguma oferenda para jogar no mar?" Uma senhora então se levantou, disse que tinha e entregou uma garrafa com líquido dentro para o Luiz, que imediatamente derramou no mar. E por incrível que pareça, o mar se acalmou. E o Luiz falou nervoso: "Pessoal, quando tiverem algum despacho para jogar, não percam o horário e o local, pois poderíamos ter morrido por falta de atenção." Gente, aí toda vez que eu vou entrar num barco agora, vou perguntar, falar: "Alguém tem um despacho aí? Presta atenção, porque eu tô nesse barco aqui, vocês prestem atenção. Joga aí se oferenda certo aí, porque, né? Não sabia disso, gente." Bom, depois de uns meses, o barqueiro, Luiz, não pôde conduzir a mesma viagem, então ele mandou seu filho em seu lugar. E nessa viagem, o barco naufragou no mesmo local onde o mar ficou agitado. E, infelizmente, algumas pessoas do barco morreram. Talvez o filho do barqueiro não sabia da informação do despacho no Canal do Boqueirão. Então, não se sabe se realmente algum passageiro tinha despacho para ser jogado e não fez no momento certo, ou se foi somente um acidente. Fica a dúvida. Dessa eu não sabia também, olha lá. Toda vez que eu entrar, toda vez, né, como se fosse muitas vezes, que eu entrar num barco, eu já vou pensar: será que alguém tem um despacho para fazer? E eu vou ficar quieta, né, não vou dar de louca e falar: alguém tem um despacho, né? Mas assim, se o negócio começar a ficar feio ali, aí dá pra ninguém tocar no assunto e falar: com licença, é que eu soube de umas histórias. De repente, alguém tem alguma coisa pra jogar no mar, jogue logo. Olha só, próximo relato do pai dela também. A curiosidade quase mata. Minha mãe, que atualmente tem 83 anos, na sua adolescência morava no povoado de um interior X do Maranhão. Nessa época tinha uma aparição que surgia dentro do mato em alguns dias do ano. Essa aparição era uma bola de fogo. Todos ficavam com medo, se recolhiam em suas casas cedo e não saíam de casa à noite por nada. Certa noite, minha mãe ouviu um barulho parecido com rodas de carrinho de bebê enferrujada. O som parecido com a bicicleta do Billy do filme Jogos Mortais, sabe? Ela, curiosa, resolveu espiar pela brecha da janela de onde vinha o tal do barulho e o que poderia ser. Para sua surpresa, ela viu uma aparição de uma mulher vestida de branco com uma bola de fogo no lugar da cabeça, empurrando algo parecido com um carrinho. Minha mãe se assustou, né?
e logo após ter visto a tal aparição, passou uma semana com febre, com fraqueza e com o corpo todo dolorido. Minha avó, vendo a situação em que minha mãe estava, chamou um benzedeiro para saber o que a minha mãe tinha. E ele disse que devido a ela ter espiado a aparição, ela ficou encantada, causando as febres e as dores no corpo. Ele a benzeu com orações e ervas e todos os sintomas sumiram. Gente do céu, não podia ver, mas você, né, a gente não sabe. Não me é estranho esse lance aí da pessoa olhar e ficar doente, ter esses sintomas aí. Mas como que a gente vai saber quando vai ter, quando não vai ter, quando é pra olhar, quando não é pra olhar? E que aparição é essa? Uma mulher de branco com uma bola de fogo no lugar da cabeça? Seria parente, uma pré-transformação da mula sem cabeça? Porque as bolas de fogo, ok. Tem vários relatos, minha mãe mesmo já viu umas bolas assim de fogo, né? Pairando no meio das árvores dos eucaliptos, não acima, no meio. Mas agora, se tinha corpo de mulher, alguma coisa assim, eu já não sei. Estranho, muito estranho. Se você tem alguma história parecida, manda pra gente. E se for comentar também, comente, mas sempre com respeito, por favor. Vamos pro próximo relato aqui do pai dela, que é gnomos brincando. Vamos ver. Um ano atrás, eu estava trabalhando no porto da minha cidade e às 6 horas, mais ou menos, né? Mais ou menos não. E às 6 horas eu saí para jantar em um sítio próximo que oferecia comida e descanso para os trabalhadores. Após o jantar, estava sentado à mesa conversando com mais 2 colegas de trabalho quando avistei 3 criaturas brincando e pulando debaixo de um pé de goiabeira. De um pé de goiaba, né? Numa goiabeira. Essas criaturinhas tinham por volta de 30 a 50 centímetros de altura e pulavam uma atrás da outra ao redor da goiabeira. Eu fixei o olhar nessas criaturinhas e chamei meu colega. Ei, o que é aquilo ali pulando debaixo da goiabeira? Assim que eu falei, as criaturinhas sumiram. Meu colega disse que poderia ser mucuras, eu não sei como fala, mucurá, que eu não sei o que é, mas eu sei o que é uma mucura. Mucura, não sei. E com certeza aquilo que eu vi não era. Até hoje nunca soube o que é que eu vi, mas pareciam uns gnomos brincando. Olha, eu também pensei, será que não era algum tipo de macaquinho, alguma coisa assim? Eu não sei o que é mucura, mas algum animal, tipo gambazinho, algo assim? Não é? Deu pra ver bem que eram umas coisas esquisitas, tipo gnomo mesmo, assim? Que legal! Acho muito interessante. Bom, deixa eu anotar aqui então que eu contei. E vamos para o próximo relato, que é uma garotinha disfarçada de demônio? Oi. Não sei, um demônio disfarçado de garotinha? Garotinha disfarçada de demônio? Vamos ver. Prazer, Ana e assombrados, eu sou a fulana e moro em uma cidade satélite de Brasília, acho, né? Uma cidade satélite de Brasília, Distrito Federal. E esse relato que irei contar é da minha irmã Fulanilde. Pode ficar tranquila, não haverá nomes e isso foi bem real. Pois bem, minha irmã era casada com um maledito, que para tomar café com ela de manhã no final de semana nem levantava da cama de tanta droga que usava de madrugada. Assim, sem companhia, ela ia para casa da minha mãe, que também é outra maledite daquelas. Bom, era um dia de domingo, muito ensolarado, muito quente, e eu vi a minha irmã Fulanilde abrir o portão e entrar, porque até então eu ainda morava com a minha mãe, maledite. E aí a minha irmã Fulanilde ficou até depois do almoço, e como o sol estava escaldante, apesar que ela morava um pouco perto ali, né, mas mesmo assim ela pediu para minha irmã mais velha para deixar ela de carro na sua casa.
Minha irmã mais velha, que vou chamar aqui de a exclusiva, porque ela se acha muito, sabe? Então a exclusiva mas foi reclamando, como sempre. E assim elas foram. Quando a exclusiva foi embora, minha irmã Fulanilde chegou ao portão. Quando ela colocou a chave para abrir, ela disse que sentiu passos muito pesados correndo em direção à sua casa, vindo da rua de baixo, onde morava o meu irmão maledito. Gente, é todo mundo maledito? E ela, com receio, abriu o mais rápido que pôde e entrou. E quando ela foi abrir a porta da sala, ela sentiu novamente passos pesados. E correndo, quando ela olhou para o portão, ela viu uma menina, ruiva, cabelos compridos e tinha um vestido velho, tipo aqueles bem antigos. Ela estava de sandália e essa menina grudou as mãos nas grades do portão e ficou encarando a minha irmã, Fulanilde, que a encarava de volta. Ficaram assim por uns 2 minutos. Minha irmã disse que parecia que ela queria dizer alguma coisa. Bom, passados esses 2 minutos, ela virou a cabeça de lado e deu um sorriso de canto bem macabro, saindo então bem devagar. E um detalhe, Ana, não tinha ninguém na rua, pois onde moramos os vizinhos ficam dentro de casa aproveitando o domingo. A Fulanilde me ligou e contou o que aconteceu. E achamos estranho, pois uma menina sozinha, com passos pesados e com roupas antigas. Aí eu perguntei à minha irmã mais velha, a exclusiva, se ela tinha visto alguma coisa ou alguém. E ela me afirmou que não tinha ninguém na rua naquele horário. Com o passar do tempo, é isso? Tudo na casa da minha irmã Fulanilde começou a dar errado. Eu ia lá, sentia uma pessoa nos observando. E uma vez ela estava com uma luminária de mesa estudando para um concurso. E veio uma voz suave, pedindo para abaixar a luz para ela chegar mais perto. Aí que ela aumentou a luz mesmo, né? Ela estudando na mesa da cozinha com a porta aberta e não estava ventando. Mas bateu uma ventania que levou as folhas de estudo dela tudo embora, bagunçando tudo. Essa ela disse que foi a pior. Ela já estava sentindo que estava sendo observada e aí ela viu 2 pernas vindo em sua direção. Ela deixou tudo no fogão, pois estava fazendo almoço, e correu para fora da casa. E a sensação que ela descreveu é que parece ter passado por dentro daquele tronco. É isso? Tronco? E o casamento, se já estava ruim, também ficou pior. Resumindo, minha irmã voltou para casa da minha mãe, Maledite, onde sofremos vários ataques espirituais, mas essa vai ficar para a próxima. Agradeço por ler o meu relato, desculpa por erros de português e acentuação. Esqueci, descobrimos agora que o meu irmão Maledito e minha mãe foram que colocaram esse troço lá. É troço. É isso? Descreveu que parece ter passado por dentro daquele troço. Que troço, gente? Da menina? Eu, hein? Mas a coisa ainda perguntou se pra baixar a luz, que ela chegava mais. Eu não quero que você chegue perto, vou acender essa luz inteira aqui. Tá vendo como a luz tem uns negócios? Vamos pro próximo relato que não tem título. Não tem título, vamos ver. Olá, Ana e Assombrados. É uma surpresa. Olá, Ana e Assombrados. Meu nome é Fulana, mas pode me chamar de Fulana. Eu moro no Guarujá, no litoral de São Paulo. O relato que eu vou te contar não é meu. Aconteceu com a minha mãe. Ela tinha ali seus 25 anos quando aconteceu. E ela tinha acabado de ter a minha irmã mais velha e foi convidada pela minha avó a ir em uma casa de mesa branca. Ela disse que nesse dia de manhã ela estava se arrumando e foi arrumar minha irmã. E nesse dia a ex-sogra dela, que na verdade é uma maledite, que Deus a tenha, que estava acusando ela de estar saindo para encontrar outro homem, sabe? Enfim.
Ai, perdão. E nesse dia, a ex-sogra dela, né? E nesse dia, a ex-sogra estava acusando de estar saindo para encontrar outro homem. Enfim, isso fica para um outro relato. A minha mãe estava ali arrumando a minha irmã. Ela não parava de se mexer. E minha mãe disse que só pegou ela pelas perninhas assim e deu uma chacoalhada. E disse para ela ficar quietinha. Até aí tudo bem. Mas quando ela chegou na casa, a minha irmã começou a chorar. Um choro incessante. Um choro de susto, como se alguém ou alguma coisa tivesse assustado ela. E a minha mãe foi pro fundo da sala, ficou perto da porta, balançando ela no colo para tentar acalmá-la, só que nada a acalmava. As sessões começaram e nada da minha irmã se calar. Até que o homem que dirigia a sessão apontou para minha mãe e disse: "Sai daí, para de perturbar ela." Minha mãe logo já olhou para trás e ficou perguntando com quem ele estava falando. Aí ele falou de novo: "Sai daí, deixa essa criança em paz e vem para cá." Nisso ela disse que uma mulher recebeu a entidade que estava perturbando a minha irmã. E o homem perguntou: "Por que você está perturbando aquela criança?" E tudo isso com a minha mãe ainda chorando. E a entidade respondeu: "Porque ela bateu na criança. Ela judiou dela antes de sair." E a minha mãe logo já foi se defender e disse: "Olha, eu só dei uma apertadinha nas perninhas dela para ela ficar quietinha e eu não bati não." A entidade deu risada e respondeu: "Você bateu nela sim." E o homem que dirigia a sessão disse para a entidade: "Tira aquele susto que você colocou nela e pega suas correntes e segura a caravana de São Agostinho." Hã? Ana, minha mãe disse que foi na hora, mas na hora minha irmã calou, não chorou mais, até dormiu e a entidade sumiu. E assim a minha mãe segue até o fim, seguiu, acho que até o fim da sessão, e como ela diz, no fim da sessão foi sebo nas canelas para casa. Bom, esse foi o relato, espero que não seja muito longo. Muito obrigada por ler, acompanhe o seu canal desde que você começou. Um beijo para você, muito obrigada. Ai, Senhor. Olha só a entidade, não gostou que ela mexeu com a criança, não. Não, mas foi só um chacoalhãozinho. A entidade não queria saber, não. Olha só. Deixa eu anotar aqui que eu contei. Vamos para mais um relato. Minha irmã, é uma pergunta, e irmã está entre aspas. Minha irmã. Oi, Ana e Assombrados, eu sou a fulaninha, moro no Tocantins e tenho 16 anos. Bom, hoje estou aqui para relatar algo que aconteceu comigo essa semana e foi bem estranho. Ana, minha irmã e eu estudamos de manhã, então temos que acordar por volta das 6 horas da manhã para dar tempo de nos arrumarmos e irmos para a escola. Geralmente eu acordo um pouco mais cedo, mas nesse dia acordei mais tarde do que de costume. A minha mãe sempre acorda a minha irmã. Minha mãe sempre acorda a minha irmã. Então nesse dia não foi diferente. Vale lembrar que a minha irmã e eu dormimos no mesmo quarto e as nossas camas são juntas. Tipo assim, ela fica à direita e a cabeceira da minha cama fica encostada na dela. Deu pra entender? Deu. Assim, ó. Né? Ela até desenhou, acho que aqui. Cadê? Deu pra entender? Ok. Fui eu quem coloquei a minha cama daquele jeito. Às vezes a minha irmã tem medo de dormir sozinha, então coloquei minha cama bem pertinho da dela. Minha cabeça fica à esquerda da cabeça dela. No final do relato eu coloco um desenho. Ela colocou como são as camas, eu sou péssima em explicar as coisas. Bom, enfim, minha mãe nos acordou, como de costume. Eu estava bem sonolenta para levantar e foi quando eu vi a minha irmã se levantando e olhando para mim. Ana, quando eu abri a boca para falar que ela podia ser a primeira a ir tomar banho, a minha voz simplesmente não saiu. E eu até estranhei, tentei falar de novo, mas nada aconteceu. Era como se eu não pudesse falar com ela.
Eu tentei puxar o ar para os pulmões, mas era como se fossem agulhas e doía. Eu sentia dor. Minha irmã apenas me olhou e se levantou, indo até o banheiro. E eu fiquei lá, tentando falar, até que o sono veio de novo e eu desisti. Quando acordei, a minha irmã tinha acabado de sair e eu fui tomar o meu banho como de costume. Quando chegou a tarde, estávamos na rede, no quintal, e isso me veio à mente. Resolvi perguntar a ela sobre o que tinha acontecido. Ana, quando eu comecei, ela me olhou estranho e falou que eu estava ficando... Ela me olhou estranho e falou que eu estava ficando doida. Ela disse que eu só levantei a cabeça, mas logo voltei a dormir, sem olhar para ela. Gente, eu lembro que eu tentei falar com ela quando acordei. Eu lembro até dela me encarando como se esperasse que eu falasse algo. Eu escutei até a sua respiração. E então, o que você acha que pode ter sido, Ana e Assombrados? Até hoje ainda estou em dúvidas, mas uma coisa estranha que eu notei foi o fato da minha irmã estar de óculos. Ela não dorme de óculos e sempre os guarda numa caixinha. De noite eu até vi ela os colocando lá. Enfim, esse foi o meu relato. Um beijo a todos e uma ótima noite. Um beijo pra você, muito obrigada. Gente, uai. Será que... minha irmã, né, como tá no título aqui. Quando comentei, ela me olhou estranho, falou que eu tava ficando doida. Será que é alguma coisa do astral? Ela ficou paralisada, né? Não conseguia falar. Deixem as suas opiniões. Opiniões, sempre com respeito, por favor. Eu tô abaixando aqui na cadeira, né, gente? E vamos para o próximo e último relato de hoje, que é este: Zé Rapadura e a luta com o desconhecido. Gente... Olá, Ana, sempre quis dizer isso. Sou muito sua fã e te acompanho desde os meus 10 anos de idade. Atualmente tenho 17. Lembro que já passei por poucas e boas reclamações por assistir o seu conteúdo. Mas, gente, reclamação. Mas eu nunca deixei de assistir. Bom, pode me chamar de Fulaneide para identificação de próximos relatos. Vou contar para vocês uma das várias histórias sobrenaturais que já aconteceram com o meu já falecido bisavô, seu Zé Rapadura. Pode ler o relato sem medo, pois todos os nomes estão trocados. Minha avó, filha do meu bisavô, me contou mais uma história sobrenatural que o seu Zé Rapadura passou. E eu não poderia perder a oportunidade de vir aqui dividir com vocês essa história que é de arrepiar. A minha avó conta que antigamente, no sítio onde eles moravam, havia pouquíssimas casas e que, para ter acesso a essas casas, só quem morava nelas. Ou seja, para ir para a casa do fulano ou ir embora dela, havia apenas uma estradinha de acesso. E voltava pela mesma estradinha. Então, normalmente, só passava por essa estrada quem morava na casa. Guardem essa informação. Em mais uma noite de forró pé de serra na casa de farinha do sítio onde moravam, todos da minha família foram para a casa de farinha, exceto o seu Zé Rapadura, que avisou que iria depois que terminasse de acunhar sua enxada. E assim foi. Quando terminou seu serviço, se arrumou e foi em direção à casa de farinha pelo caminho no qual só quem morava na sua casa tinha acesso. Já eram umas 8 horas da noite, Zé Rapadura andava como quem não quer nada, quando começou a ouvir tropeladas no meio do mato. Pensou que fosse alguma galinha ou cachorro por ali, continuou a andar, quando novamente escutou barulho, só que dessa vez vinham lá atrás da estrada. Ele olhou para trás e não viu nada. Sentindo que algo não estava certo, apertou o passo. Quando começou a escutar alguém correndo atrás dele. Confuso, porque não sabia que havia de ser, né? Começou a correr também. Quando, de repente, aquilo que estava perseguindo ele, né, o ultrapassou,
ficando à sua frente. Ana do céu, aquilo era uma forma. Tinha uma forma totalmente escura. Era mais escura do que o próprio escuro. Não tinha rosto, nada. Zé Rapadura assustado, né? Recuou. Mas aquilo foi pra cima dele. E aí eles começaram uma luta corporal. Ana, Ana, um batia, o outro apanhava e vice-versa. E no meio de tudo, Zé Rapadura lembrou que tinha uma peixeira, que é uma faca grande, chamada assim na Paraíba. Ele tinha uma peixeira na cintura, mas ele não pensou duas vezes. No que ele pegou a peixeira, cravou naquilo. E aquilo sumiu. Aquele ser simplesmente sumiu. Seu Zé Rapadura, atordoado, chegou na casa de farinha quase que botando os bofos pra fora. Minha avó conta que naquela noite ninguém voltou pra casa pelo caminho de sempre, né? Onde aconteceu o fato aí. Meu bisavô, de madrugada, se preparou e foi no caminho ver se havia pegadas naquele lugar. Mas, Ana, só tinham as dele. Bom, esse foi o relato. Meu bisavô tem outras histórias, inclusive uma na qual ele foi para o inferno ou teve apenas um vislumbre de lá. Por favor, comentem com respeito. Isso realmente aconteceu e é algo que muitos não irão nem acreditar, mas não tem problema. Desculpe os erros ortográficos, estou escrevendo antes de ir para a escola e pelo celular. Ana, um beijo e até outro relato da Fulaneide. Um beijo pra você, obrigada. Gente, ele se atracou no físico com aquela sombra. Socou a peixeira, mas olha, aqui ó, nem sombra que você não me vem aqui que nós desce a peixeira na sombra mesmo. Aí ela sumiu. Mas, gente, o negócio ficou meio físico, né? Então, meio não, total, porque saíram no tapa. Aquela sombra, aquela coisa escura. E ele ainda botou pra correr a assombração, assim, ó. Enfiou-lhe a peixeira. Eita laiá. Bom, pessoal, se alguém tem uma história, deixa eu mais marcar aqui que eu já contei. Se alguém tem um relato, uma história pra contar, envie o seu relato pra nós. Se for comentar, que seja sempre com respeito, por favor. E esses foram os relatos de hoje. Espero que tenham gostado. Um grande beijo e a gente se vê no próximo relato. Fui. Tchau, tchau.